O objetivo dos acordos de Minsk, do ponto de vista russo, era garantir a igualdade de direitos perante a lei para os russos na Ucrânia. Não esqueçamos que cerca de metade da população, ou mais, que vive na Ucrânia Oriental, é efetivamente russa, e as áreas que se estendem de Kharkov até Odessa têm sido historicamente russas. Kharkov e Odessa são cidades de língua russa. Por isso Putin pensou que esses acordos permitiriam aos russos gozar finalmente de direitos iguais na Ucrânia. Para além de manter a Crimeia, a Rússia nunca exigiu qualquer território na Ucrânia, nunca insistiu em quaisquer aquisições territoriais na Ucrânia. Queria simplesmente que a Ucrânia reconhecesse que uma grande parte da sua população era russa, falava russo, era culturalmente russa e eticamente russa. Estas recomendações ou propostas foram todas rejeitadas. Em última análise, Putin enviou um contingente muito pequeno, porque na altura em que decidiu intervir no leste da Ucrânia, o exército russo, a força russa no ativo, era na verdade bastante pequena, um pouco mais de 200 mil. Mas antes de isso se tornar claro, houve negociações entre Kiev e Moscovo, que tiveram lugar em Istambul, como os vossos telespectadores se devem lembrar. Chegou-se a um acordo de princípio, e esse acordo de princípio significava que a Ucrânia seria neutra. Por outras palavras, a adesão à NATO estava fora de questão. Nessa altura, os russos entraram num cessar-fogo autoimposto. Retiraram algumas das suas forças da parte norte da Ucrânia para longe de Kiev. E prepararam-se para algum tipo de acordo. Foi nesta altura, como sugeriu anteriormente, que Boris Johnson apareceu de Londres, o antigo primeiro-ministro britânico. Ele era essencialmente um representante de Washington. Era um substituto do presidente Biden e disse a Zelensky que em circunstância alguma devia concordar com o que quer que fosse. Nós apoiá-lo-emos, ficaremos consigo o tempo que for preciso para ganhar esta guerra contra a Rússia. E não se esqueçam que ele disse ao presidente Zelensky: tem agora o poder industrial científico dos Estados Unidos e todos os seus aliados da NATO a apoiá-lo. Não pode perder. Não podem perder, hão de ganhar. Nós vamos certificar-nos disso. A Rússia é fraca. A Rússia pode ser isolada econômica e financeiramente. Os militares russos são incompetentes, mal treinados e inadequadamente equipados. Bem, sabemos que isso era falso. E em última análise, os russos, quando reconheceram o que se estava a passar no verão, disseram: temos de mudar a nossa abordagem. Temos de estar preparados para uma longa guerra com o Ocidente. E assim, os russos começaram a aumentar as suas forças. As suas fábricas começaram a produzir equipamento novinho em folha, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e pré-posicionando estruturas de apoio logístico, expandindo os caminhos de ferro. Os russos fizeram-no. E no espaço de cerca de 6 meses, passaram de um exército de pouco mais de 200 mil para 750 mil. Hoje estão a aproximar-se de 1.200.000 e fizeram reservas. Por outras palavras, não recrutaram. Limitaram-se a aumentar as reservas. Continuaram com o recrutamento parcial que lhes traz todos os anos cerca de 132 mil recrutas. Mas em vez disso, decidiram confiar fortemente nas reservas, porque esses homens obviamente já tinham servido anteriormente, de modo que, num período de tempo relativamente curto, puderam ser postos à altura. Isto funcionou. Foi doloroso em alguns aspectos, mas de um modo geral, foi bem sucedido.